E aí, galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. No episódio de hoje, nós continuaremos com a parceria com o médico residente, só que mudamos um pouquinho os temas do nosso episódio. Antes a gente estava falando um pouco sobre as residências e especialidades médicas, e hoje a gente vai falar um pouco, que é um tema também que é muito importante e também muito atual, que é a revalidação do diploma médico. E para isso, nós temos uma convidada, a doutora Sueli Cruz, que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre essa questão da revalidação. Muito obrigada, doutora, Obrigado por pelo aceitar o convite. nosso convite para gravar esse tema aí, que é um tema tão atual, né, tão importante. E antes de qualquer coisa, sigam a gente aqui, tanto no canal do YouTube, quanto nas nossas redes sociais. Sigam o Café com Med, @Café com Med, sigam o Eu Médico Residente e também já deixem a sua curtida nesse vídeo, beleza? E compartilhe com seus amigos. Para esse episódio, hoje teremos eu, Eduarda Mello e Raíssa Mello. Nós Oiê. estaremos aqui entrevistando a doutora Sueli. Mas vamos começar do começo. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. Ela foi formada em medicina pela Universidade Privada Del Valle, na Bolívia. Ela fez residência de pediatria no IMIP, R4 de medicina intensiva pediátrica no IMIP também, e foi revalidada pela UFPE em 2022. Então, doutora Sueli, muito obrigada novamente por ter aceitado esse convite. E vamos começar pelo começo, né? O que é a revalidação? O que é o Revalida? Bom, primeiramente, né, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada e com muito prazer que eu vim aqui. Então, primeiro, o Revalida ele é um processo de revalidação, né? Como o nome já diz, dos diplomas médicos conseguidos, né? Ou os diplomas médicos do exterior. Vamos me corrigir. Ele existe desde 2011, mais ou menos. Antes disso, o processo era feito mais burocraticamente pelos próprios conselhos regionais de medicina. E desde 2011, o INEP, que é o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, é responsável por aplicar essa prova. Então, ela é basicamente um processo de revalidação ou de acreditação do teu diploma médico conseguido fora do Brasil, aqui para você exercer dentro do país. Então, funciona como um processo seletivo, de quem você atingir uma nota tal ou com Isso. tantas questões, você consegue a Isso. revaladação. Isso. E como é essa prova? É uma prova de quantas questões? Você pode fazer qualquer pessoa que tenha feito a faculdade em qualquer outro país faz ou tem alguma especificação? Não. Qualquer país, você, desde que seja fora do Brasil, você precisa fazer. É um requisito imprescindível para você exercer aqui no país, né? E a prova em si, ela na realidade, são duas grandes etapas que no final das contas, acaba sendo 4 etapas, né? A primeira fase é chamada de prova teórica. Essa prova teórica ela é aplicada num final de semana, né, no domingo ou no sábado. Na realidade, ela tem 2 fases. De manhã são 100 questões de múltipla escolha e à tarde são 5 questões discursivas. Abrange todas as áreas da medicina. Você apenas aprovando nessa fase, você pode participar da segunda fase. A segunda fase, ela novamente é no final de semana e, de novo, são 2 etapas. No sábado você faz 5 simulações de casos clínicos e no domingo mais 5. No total são 10. E só depois de você ter aprovado essa segunda fase, aí sim você é considerado revalidado no Brasil. E aí começa uma parte burocrática que já é uma fase mais de papelada, de faculdade, de CRM e tudo mais. Sueli, acho que para os observadores, né, para os que é muito detalhista, deve ter percebido algum sotaque diferente na sua... Eu não tenho sotaque. Os meus colegas de residência sabem, eu não gosto eu não tenho. Vamos... Ela não tem sotaque, Ela sabe? Não tem Eu sotaque, tenho. não existe sotaque nenhum. Mas, assim, conta um pouco sobre a tua história. Como é que tu veio parar aqui no Brasil com essa revalidação? E Por teu que esse processo de revalidar, Como foi tudo isso? É importante mesmo essa parte, porque alguns colegas que devem estar nesse processo, ou alguém que não conhece muito bem esse processo, a minha história é diferente da maioria que tá nessa luta, né? Eu, na realidade, eu sou cabo-verdiana, eu sou de um país bem pequenininho, de meio milhão de habitantes. Como é que chama? Cabo Verde. Cabo-verdiana. Eu sou cabo-verdiana. Cabo-verdiana? Isso, cabo-verdiana. Cabo-verdiana. Cabo Verde é um pequeno país na costa ocidental africana, de língua oficial portuguesa, é ex-colônia portuguesa também, então eu falo português de Portugal, daí o meu sotaque.
E no meu país, assim como outros países da África, infelizmente, a gente não tem faculdade de medicina. Tanto medicina quanto outros Não existe não faculdade de existe. medicina. No meu país, na minha realidade, não tem. Então, normalmente, enquanto vocês estão se preparando para o Enem, a nota do final do colégio é promediada e você se candidata a vagas no curso que você escolher, na faculdade que você escolher, em qualquer país do mundo que tenha acordo com o Cabo Verde. No meu caso, eu fui selecionada para a Bolívia, fiz medicina lá, e quando eu retornei em 2017, foi basicamente mais ou menos o mesmo processo para vir para cá. Eu me candidatei a uma vaga para residência médica. O Brasil tem um programa que abrange os países de língua oficial portuguesa. Aí foi nesse programa que eu vim. Primeiro eu fui selecionada na realidade para Fortaleza, mas pelas conjecturas do universo acabei vindo para o IMIP e eu fiz já a residência médica, residência em pediatria e a de UTI também pelo mesmo caminho. Então, foi assim que eu decidi vir Então, para para cá. fazer a residência, não precisa do processo de revalidação? Precisa? Quando você é um país, você é oriundo de um país de língua oficial portuguesa, existe esse programa que é a parte. Na realidade, nem sequer as vagas são iguais às de vocês. Então, por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso. O IMIP tem 18 vagas para pediatria. São 18 vagas para brasileiros formados aqui que fizeram a prova de residência. E tem 2 vagas a mais, difere muito de residência para residência. 2 vagas a mais que são para país de língua oficial portuguesa. Nem todos os anos elas são completos. No meu ano fui só eu. E é uma prova também Isso. igual à residência Na realidade, é normal? análise de currículo. Aí, nesse caso, quando você chega aqui, você não tem CRM, você não pode exercer, você não é autorizado a exercer, a não ser no hospital que você foi designado. Para isso, o CREMEP te dá um registro médico de médico estrangeiro em treinamento no país. Esse registro tem o mesmo peso, digamos assim, de um CRM, só que só dentro do IMIP, que foi a instituição que eu fui Então, se tu designado. quiser dar plantão, só consegue dar Só. plantão lá. Aí, se eu quisesse, e era um dos motivos também, aí eu precisava fazer o revalida. E também eu não tenho as mesmas regalias que os formados e que fizeram a prova de residência têm. Não tem bolsa, não tem as mesmas coisas que vocês. Realmente. É totalmente, É. assim, um trabalho Existe- voluntário, digamos. Isso. Existe a possibilidade, você pode se candidatar no teu país para uma bolsa, mas isso já são 1.500 e é custeado pelo país. Mas aí demora um pouco mais. Então, a grande maioria dos que vêm para cá, De língua portuguesa, de nesse língua oficial caso. portuguesa, pelo menos dos que eu conheço, se chama PROENC, o programa, você é incluído, né, nesse grupo, né? Você tem um registro médico que ele tem a validade pelo tempo que eu tiver na residência. Fora, eu preciso realmente fazer o processo de revalidação. E outras pessoas que tiverem esse intuito, que tiverem essa ideia, vão ter que fazer o revalida, fazer a prova de residência e entrar para a residência. Aí é outro Entendi. caminho. Aí tu foi fazendo a residência e para a Preparar preparação para o revalida. E por que a Bolívia? Porque, na realidade, é uma roleta russa no meu país. Eu poderia ter feito odonto em BH, eu poderia ter feito físio no Ceará, ou, assim, você é sorteado. Ou medicina na Bolívia. Aí você escolhe, o país te designa. E o teu promédio, você já é de 0 a 5, né? De acordo com Isso, tua com a nota nota. no teu ensino médio. Exato. Quem se postulou para medicina no Brasil foram preenchendo as vagas, e no meu promédio eu já não consegui entrar. Então eu fiquei para odonto. Eu não queria odonto, fiquei esperando. Aí quando saiu para medicina na Bolívia, tipo, assim como eu fui para Bolívia, tem colegas que se formaram na China, em Portugal, na Espanha, Estados Unidos, Em medicina. medicina, e Tchecoslováquia e em outros cursos também. Então já é uma coisa muito da própria história do meu país. Isso é bem comum. Uhum, A gente entendi. Essa formação no exterior. Isso, é muito comum. Historicamente, meu pai, por exemplo, se formou na antiga União Soviética. Então é uma coisa que já vem há muito tempo. Então, só para o pessoal não se confundir um pouquinho, para fazer residência aqui no Brasil, geralmente, sem ser país de língua portuguesa, vamos supor, eu já sou brasileira, vou fazer medicina na Bolívia e volto. Uhum. Para eu fazer essa residência, eu preciso passar pelo processo de Isso. revalidação e só depois entrar na residência, não é isso? Isso. E aí exercer minha profissão também no Brasil livremente depois da revalidação. Exatamente. Se você é formado no exterior, seja brasileiro ou não, você quer fazer residência aqui, se você não está incluído nesses critérios desse programa, você precisa fazer o revalida, prestar a prova como qualquer outro formado no Brasil, e aí sim fazer sua residência.
Entendi. E aí o processo de revalidação aqui no Brasil, agora vamos afunilando um pouquinho, né, o Tema. nosso tema de hoje. Como tu já desse já um grande Spoiler. explanação de como seria, mas existe só uma prova? Quantas provas são? Tem tipo uma vez por ano ou é Não, não. semestral? Então, até antes de 2021, né? Uhum. Eu tô dizendo antes porque 2020 não teve, 2019 não teve, depois eu vou explicar essa história. Até antes dessa edição de 2021, a prova era anual. Só que até pela demanda, faz muito sentido e era imperativo já que a prova fosse 2 vezes ao ano. Já tinha sido decidido por lei, mas por algum motivo. Isso pelo governo, né? Isso. A prova, assim, ela foi instituída para ser 2 vezes ao ano, mas ela nunca foi feita. E também teve sempre muitos problemas com prazos, né? Mas nunca tinha sido visto um problema tão grande como o que teve em 2017. 2017 foi a primeira vez que eu prestei a prova. A prova teve muitos erros, tanto na elaboração quanto na correção. Quando denúncias também de fraude, teve muitos problemas que atrasaram esse processo. Então, os meus colegas que aprovaram em 2017 só receberam o CRM, por exemplo, em 2019. Eu já Eita. estava no Brasil. Então, 2017 não teve prova. E aí, tu ficasse fazendo o que nesse ato? Não, eu estava em Cabo Verde, entretanto, eu não estava aqui. Aham. Mas os meus colegas que estavam aqui Ficaram ficaram sem fazendo conseguir nada. exercer. De 2017 até 2021. Foi mesmo. Exato. E aí, e eu sempre conversava, assim, quando eu comentava com os. De 2017 até 2021. 2021 não teve nenhuma edição. Por quê? Aí a gente vai marcar o INEP aqui, porque realmente a gente não sabe. Arroba INEP. Por favor, responda Por favor, a gente é muito influente, né? Com a gente não certeza. teve nenhum feedback, não teve nenhuma resposta, e era pedido, e quando eu falo a gente, eu tô falando todo o grupo, mas eu sempre falo, e a primeira vez que eu falei sobre esse assunto com os meninos do Eu Médico Residente, eu falei essa frase, eu sempre falo isso. Pra mim, o Revalida foi uma escolha. Eu escolhi o país de vocês, escolhi viver aqui, é uma escolha minha. Mas para os brasileiros formados fora é um direito. E esse direito foi atropelado por 3 anos e tanto, e sem resposta. Não tinha um motivo plausível. Não foi nem o Covid? Não, porque A a gente tá pandemia? falando 2017. A pandemia. Em 2020 só, né? 2020 Então, só. 2017, 2018, Não, eu 2019, entendo. né? Entendo que existiu realmente desde antes da pandemia. E vou me Mas tu não corrigir, acha que até a 2000. pandemia, Não. a pandemia deve dificultar Não, esse processo de volta, de Não. retorno? E até vou me corrigir, até 2020 não teve prova nenhuma. 2020 teve a primeira fase, depois veio a pandemia e atrapalhou. Fato. Isso é fato. Mas já quando começou a pandemia, a gente já tinha 3 anos de atraso. Então a pandemia não era um motivo, Ah, entendeu? entendi. A gente já tinha 3 anos de atraso. 3 anos de atraso e de silêncio por parte das instituições. Mas enfim, essa prova ela é para ser 2 vezes ao ano, mas nunca tinha sido feita. Agora, de 2020 para cá, sim, vai ser 2 vezes ao ano. Sai um edital, a gente não tem um mês em específico que nem vocês têm, depende muito do cronograma do INEP. Nesse edital saem todas as regras, tudo, a data, os requisitos, e saem as datas para você se inscrever, é tudo feito pelo portal do INEP. Então você vai ter que fazer um login para você se acompanhar. Aí essa prova, a primeira fase ela custa R$330, e a segunda fase ela custa o valor da bolsa do residente. Por que dessa equivalência a gente não sabe, mas foi instituído pelo último o governo em curso agora que esse valor é fixo, o valor do residente, da bolsa do residente. Então quando tiver ajustes na bolsa de vocês vai ter na nossa também. A minha eu paguei R$3.330, mas já foi ajustada, então os meus colegas já vão ter que pagar os 4.100 e pouco, né, que vai ser agora Pra prova. para a prova, para a segunda fase. E a primeira fase é 10% desse valor, então vai E ser você 400 paga e uma pouco. prova que você não sabe nem se vai passar. Não tem, é desse jeito mesmo. Você não tem nenhum tipo de compensação nem nada. E se vale a crítica, é uma prova que você paga e não vê onde é que você está pagando, sabe? E a primeira fase, você recebe um caderno de provas, você recebe um cartão, você vê uma certa estrutura que justifique R$300. Na segunda fase, não tem nada que justifique os 3.000. E a prova, ela é filmada. Então, a primeira fase, não, né? Mas a segunda fase, ela é filmada. Eu não sei se eu cheguei a explicar, mas é assim, você vai chegar em algum hospital da rede pública, na área dos ambulatórios. Então, essas salas são fechadas pra gente. Em cada sala, que você não tem a mínima ideia, são 5 salas, cada sala vai ter um ator
Na segunda fase, encenando uma situação clínica, pode ser qualquer uma, e assim no momento que você entrar, começa a gravar. Você tem um cameraman, um chefe de estação, que é para te tirar algumas dúvidas, ou intervir se tiver algum problema grave, por exemplo, no meu, de drenagem, de toracocentese, tinha um erro no dreno. Então, nesses casos, eles te orientam. Então, esse chefe do setor é para isso. E teria um avaliador. Esse avaliador até 2020 era um médico. Hoje não, são leigos. Exato. Como assim? Ele avalia o quê, então? Então, ele avalia o checklist. Existe um checklist, ele tem um checklist na mão e... Então é tipo um roteiro Exato. mesmo. É um roteiro. Inclusive, os atores têm um roteiro. Eles Mas seguem... isso é muito errado, meu Deus, Exato. eu tô Aí a tô gente... abismada. Exato. Aí a Porque prova... vamos ver que tu faz uma técnica diferente, que talvez não esteja no roteiro, mas que você Exato. como médico Efetiva. vê que... Você como Aí... médico, você consegue ver que aquilo ali dá pra fazer, existe outra manobra de outro jeito que também se encaixa em tal procedimento. E aí, quando você tem um leigo, que ele realmente se rotula no roteiro porque ele não sabe, acaba que vocês ficam restritos realmente ao que adivinhar o que eles querem. E outra coisa, mas aí tem Mas no depois que edital sai o tem, gabarito, né? depois que sai o gabarito, e você tem certos dias, alguns dias, que é pra você contestar. Nisso, você tem acesso aos teus vídeos. Aí quando você vê seus vídeos, é que a raiva vem. Por quê? Porque você falou sinônimos e ele não considerou. Exato. Eu tô falando assim, eu sou residente de pediatria, eu dei a segunda fase já concluindo o R3. Tinha coisas da pediatria que eu errei. Mas quando você vai ver o meu checklist, tinha muita coisa que eu tinha acertado. Mas aí cabeu recurso, assim, eu precisava de 3 pontos para passar e na realidade o INEP me devia 13 pontos. Desses 13 com os meus recursos eu consegui 9. Mas já era muito erro. E eu concordo com você. Realmente não... não sei se era por falta de mão de obra, até agora sim, pelo contexto da pandemia, a gente está precisando de médicos até em hospitais, imagina para uma prova. Aí eu entendo realmente nesse contexto ser dessa forma. Mas aí acaba esbarrando realmente no erro humano. Não tem como, né? Então, tinha o meu de hipotireoidismo. Eu pedi um ultrassom, o ator não me entregou. E depois ele, tirou debaixo da perna. Ele tava com ultrassom embaixo da perna, o laudo, né? E por aí vai, né? Tem situações bem caricatas que você pode encontrar qualquer coisa lá dentro, qualquer coisa. Dentro da medicina, qualquer coisa. Mas nessas provas, meio que os assuntos são pré-definidos. Por exemplo, na primeira fase, tu vai ter uma divisão em áreas, como como a residência, em que a gente tem preventiva, cirurgia, vai ter um número de questões X para os assuntos ou não? É aleatório os assuntos. Você sabe, a gente sabe, até porque foi construído ao longo dos anos, meio que uma tabela dos temas mais frequentes. Mas você não tem como você saber que temas. Mas vai abordar as 5 áreas, isso é fato, se você sabe. As perguntas discursivas também, essas 5 que eu falei da primeira fase, elas também tendem a ser uma de cada área. Mas também, pelo menos até hoje, o INEP seguiu esse padrão, uma de cada área. E na prática, a mesma coisa. Cada estação, você vai passar por 2 estações da mesma área. No primeiro dia, uma de cirurgia, no segundo dia, de novo, cirurgia, medicina interna. Mas o tema que vai estar ali, você não sabe. Pode ser qualquer um. Inclusive, eles não têm uma base de temas. Tem temas, por exemplo, que a gente não esperava que caísse e caiu, tá? Mas geralmente o que é que cai mais nas provas? Então não existe um edital, Existe um edital, mas no edital mas diz o assim, edital com os temas das 5 áreas principais de medicina. É assim que é o edital. Então aí você vai... Abrangente demais, né? Pode cair literalmente tudo Tudo. e tudo. Tudo mesmo, mas é tudo mesmo. Pode ser qualquer coisa, inclusive situações assim e situações que vão te levar a errar, porque na vida real você teria feito outra coisa, mas essa prova acaba te levando, te induzindo a responder aquilo ali. Se você não tem as sacadas, as manhas, você acaba errando. Mas vocês se baseiam em alguma literatura específica ou não? Não Não, tem existem nada. cursos que já fazem, na realidade os cursos de residência são adaptados para o Revalida, aí esses cursos acabam norteando um pouquinho o estudo. Mas, por exemplo, eu não fiz na primeira fase, então eu fui me baseando em apostilas de cursos para residência para eu estudar. Daí que
realmente é extremamente importante que você tenha metas para você abranger o máximo de temas que você conseguir, porque você estuda meio no escuro. Você não. A gente sabe que, por exemplo, clínica médica e preventiva cai muito mais. A gente sabe disso. Mas o que? Você não sabe. Mas aí é bom o cursinho também dar essa guiada, mais ou Com menos, para eles certeza. fazerem aquele apanhado de Com quantas certeza. questões. E geralmente cai, são quantas questões? A prova da primeira fase são 100 São questões? 100 questões discursivas, né? Aí você entra às 7 horas da manhã, mais ou menos, e sai 1 hora da tarde. Aí a segunda fase começa às 3 e termina 5 e poucas, 6 horas. Discursivas, não é? É, Não perdão, é múltipla é escolha. múltipla escolha Ah, de tá. manhã Uhum. e à tarde são as 5 Tudo no discursivas. mesmo dia. Do mesmo dia. E isso que tu estás falando pra gente é a prova do INEP, É a prova do INEP. né? Porque eu tava tentando ver como é que funciona mais ou menos e eu vi que existia como se fosse um tipo de prova. Cada universidade pública pode fazer uma prova para revalidação de diploma. É isso? Na realidade, a prova nacional é o do INEP. As universidades públicas, elas assinam um acordo com o INEP, então, via a prova do Revalida, eu tenho tantas universidades que eu posso revalidar. Essa é a prova nacional, que abrange o maior número de faculdades. Mas existem, sim, processos internos de revalidação. Só que são custosos, são muito mais difíceis, então não todas as faculdades têm. Por exemplo, hoje em dia tem uma do Espírito Santo. Eu vi em Minas Gerais. Eu vi Minas em Minas Gerais. o FMT é a mais conhecida, né? Em Maranhão também parece que tinha uma. Tem algumas assim bem específicas, mas são provas para você complementar. É diferente. Por exemplo, eu passei no Revalida agora. Então, a partir do momento que eu passei, é uma parte burocrática. Já o FMT, algumas outras, é complementação. Você vai fazer a prova, mas você vai ter que fazer internato, 1 ano de internato no Brasil. Por exemplo, o FMT é assim. Você tem que fazer complementação. É como se você estivesse fazendo mais 1 ano de faculdade para poder revalidar. Então, é outro processo. Daí que a grande maioria também prefere a prova do INEP. A prova do INEP, digamos, é a oficial e as outras são extraoficiais. Tem também valor legal, o CRM reconhece, mas o que abrange maior número de universidades, que a partir daquela prova você pode se inscrever em qualquer universidade daquela lista, é o INEP. Todas as universidades federais, todas não, mas a maioria, maioria. a maioria, por exemplo, aqui em Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, Só UPE ou esse só a ano, federal? só federal. Só Esse ano federal? foi só federal. Aí cada estado se inscreve em algumas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, na de 2020, não tinha nenhuma. Já em 2021 tinha o UFPE, graças a Deus. E tem limite de pessoas assim que Não. podem fazer ou não? Não. Todo mundo que fizesse Todo mundo que escolher fizer. faz. E na primeira e para a segunda fase, você tem notas mínimas para passar? Como é essa questão das notas? Tem. Todo edital essa nota de corte vai mudar, né? Na primeira fase, na minha prova, você tinha que tirar 92 ponto alguma coisa, de 150. As 100 questões, cada um vale 1, e as 5 da tarde, cada um vale 10. Então, você teria que tirar 92 ponto alguma coisa para passar. Tipo um monte de corte real, né? Isso. Já agora, esse edital do último é 96 ponto alguma coisa também. Aí, se você tirou 92, 96, aí você Passou. vai para a segunda fase. Se você passar só nessa primeira fase, não passar na segunda fase, você fica só na primeira ou você vai ter que fazer todo o processo Não, você de pode novo? fazer mais uma vez a segunda fase, que foi o que aconteceu comigo. Você fez a segunda fase, reprovou, tu pode fazer mais uma. Só que depois que você fizer essa segunda reprovação, você volta a fazer a primeira fase. Aí- E você paga de novo? Você vai ter que pagar de novo o mesmo valor. E em relação à segunda fase, qual a nota de corte? Tem alguma coisa assim? Bem, na segunda fase, na minha prova eram 72 a nota de corte, né? De 100. Agora eu não me lembro quantos, mas eram 72 para você. Não, minto, era 67 ponto alguma coisa, era assim. Agora que eu acho que é 72 a nota de corte. E se você reprovar, Aí tu você tava... ainda tem opção de recurso. Você pode, primeiro sai um gabarito extraoficial, né? Só com as respostas, aquele gabarito que estava no momento que você estava na prova. Você pode contestar algumas questões. Uhum. Teve algumas, o próprio gabarito. Depois sai o oficial mesmo. Esse aí já não cabe mudar nada. Desse gabarito, vai sair agora a tua nota. Quando sair tua nota, você entra com recurso sobre a tua nota. Nessa segunda
esse segundo recurso, já sai no site do INEP os teus vídeos. Então ali você vai contestar o INEP baseando nos teus vídeos. No minuto tal, eu falei tal coisa e não foi computada a nota. Por favor, não sei o que, corrigir minha nota. Tá. E é assim o processo. Entendi. Bem burocrático, É. né? Bem Falando em burocrático. burocracia, e a partir do momento que você é aprovado, então você passou na primeira fase, tirou 92, 96, passou na segunda fase, tudo certinho. A partir do momento que você passa, até o momento que você recebeu o CRM, como é a sua burocracia? Demora um tempo? De onde você passa, primeiro vai comemorar, porque o alívio é grande. E depois, sai a tua nota no site. Foi 2 ou 3 dias depois, abre um link no teu próprio usuário, né, no site, que você escolhe a faculdade que você quer. Aí eu escolhi a Federal de Pernambuco. Quando for publicado no Diário de União, a Federal de Pernambuco vai receber um e-mail com o nome de todo mundo. Esse vão ser revalidados por aí. Aí a faculdade vai entrar em contato com você e vai te dizer o que ela quer de documentação. Aí, no caso, a grande maioria só pede o diploma mesmo. Esse diploma tem que ter os carimbos do país de origem, né? Do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país de origem e da embaixada de vocês no país de origem também. Tem que ter a documentação. Mas isso é meio que isso é universal. Quando você sai com um documento de um país, ele tem que ter a validação desse país, que aquele carimbo ali existe, que aquela instituição existe. Então isso aí é meio que meio padronizado. Protocolado mesmo. Aí quando a faculdade entrar em contato com você, vai ser por e-mail, ela vai dizer a hora, o dia e a documentação que você tem que entrar e você tem que levar. Você leva a documentação e eles já agendam com você o dia de você buscar o teu diploma revalidado. Esse diploma revalidado pode ser só um selo no teu diploma original, como foi o nosso caso, um documento à parte, onde diz que você está revalidado, e onde está a tua documentação. Depois disso, quando você receber aquela documentação, você vai no CRM. Aí o CRM também é por agendamento e eles te falam, as documentações tem no próprio site, o que você precisa, valores e tudo mais. Demora muito tempo? Demora. Eu tô revalidada desde fevereiro. E tu ainda não tem o teu CRM? Por quê? Eu consegui me inscrever agora no CRM. Você é inscrita no CRM, não acabou ali. O CRM manda um e-mail para a tua universidade perguntando se realmente aquela documentação tá toda ok. A tua Universidade da Bolívia? Da Bolívia. E eu tô há 8 dias, mais ou menos, que eu dei entrada no meu CRM e ainda o e-mail não foi. Só depois que a faculdade da Bolívia responder e falar que a documentação tá ok, que o CRM emite o meu CRM. Só que mesmo assim ele ainda não chega na minha mão diretamente. O jurídico do CRM ainda tem uma parte burocrática e tudo mais. Então eu tô contando com isso só em julho mesmo. Só em julho. Só em E desde julho. fevereiro que tá desaprovada. Tô aprovado. Nesse processo todo de aguardar, a gente também topou com a pandemia, que atrasou muita coisa. E não tem nenhum, tipo assim, registro provisório pra você poder trabalhar, nada? E como eu ainda tô no programa, eu tô usando o meu registro, porque eu trabalho na residência, né? Então eu não tenho pressa, né? Mas eu tenho colegas, como eu disse pra Com vocês, certeza. que estão Porque parados desde 2017. Então eles tinham muito mais urgência, muito mais necessidade. E vale realmente a reflexão, sabe? Se realmente precisa toda essa burocracia, mesmo depois de uma instituição como o INEP, com o renome do INEP. Porque para você se inscrever, um dos documentos que você anexa é o teu diploma. Se ele não tiver esses carimbos, que normalmente vem atrás, a tua inscrição no Revalida é deferida. Então o INEP já checou minha documentação, né? Supostamente. E a faculdade checou minha documentação. Ainda você tem que passar por mais um processo burocrático. tem alguém que não consegue, tipo, que não... Por algum momento, por alguma coisa, não consegue o CRM por causa dessa parte A burocrática. burocracia Não, não pela... normalmente Todo não. mundo consegue. Mesmo que dê um erro, volta, não sei o que, só demora Volta, mais. corrige. Pelo menos, eu nunca soube. Eu soube sim de pessoas de má índole, que tentaram se inscrever no CREMEP, mas elas nem sequer tinham passado no Revalida. Então foi fácil, né? O INEP só na hora de confirmar se realmente essa documentação estava ok com a faculdade, perceberam que era falsificada. Mas assim, você ter passado no Revalida, ter se inscrito na faculdade, eu nunca soube, de verdade. Teu currículo acadêmico de liga, de extensão, monitorias, ele é analisado nesse processo? Não é Em pontuado? nenhuma fase tem análise de currículo. Não. No INEP. No Não. INEP. O INEP, que ele avalia é o teu diploma, ele pede o diploma, ele pede algumas documentações, tipo de RG e tudo mais, mas não.
Até E nesses processos mais internos de algumas algumas universidades? faculdades, sim, pedem esse currículo. Inclusive, eu, para precavida, eu trouxe. Mas, por exemplo, a Federal de Pernambuco não pediu, mas algumas podem pedir. Algumas podem, né? Podem. O INEP mesmo, que é o revalida em si, que a gente fala, não pede, né? Até porque ele está revalidando o título, ele não está revalidando a carreira. A Então, formação. ele revalida o título. O propósito, pelo menos no papel do revalida, era saber se eu tenho condições de Está exercer a apta medicina a exercer. aqui. Então, por isso que ele não analisa as notas do todo. Mas tem algumas faculdades que precisam para corresponder à grade curricular entre a Bolívia e aqui. Mas no meu caso, pelo menos aqui em Pernambuco, não solicita. Como o INEP ele só exige, né, primariamente o diploma, vamos falar um pouco sobre isso. Se algumas faculdades, por exemplo, que foi o nosso caso, quando a gente se forma, a gente não ganha um diploma assim de cara, a gente ganha um certificado de conclusão de curso. Isso é válido? Não. Não. Não é válido, não. Tem o INEP, assim, oficialmente ele não aceita. Alguns colegas, inclusive eu, na primeira vez que eu fiz, também estava nessa mesma situação, esperando o diploma oficial. Mas eu Da já tua tinha faculdade. isso. Tem um Aí eu certificado, mas não entrei tem diploma. legalmente, eu entrei pela justiça, eu ganhei, mas existem situações que você entra pela justiça, ganha o direito de se inscrever, o INEP é obrigado, né, te inscrever e depois você apresentar o diploma, só que se nesse processo o INEP sempre ele contesta. Sempre ele contesta essa decisão judicial. Se nesse meio tempo ele conseguir ganhar, e você, por exemplo, já passou na primeira e na segunda, você pede as duas fases. Caramba! Você pede. Eu já tive colegas, por exemplo, que passaram na primeira, colega não, conhecidos, passaram na primeira, o INEP conseguiu, a gente fala assim, derrubar a liminar. Ele derrubou a liminar, então supostamente você se inscreveu ilegalmente num processo seletivo. Então ele perde a validade. Então a gente fica com muito medo. Você pode, de novo, entrar na justiça e tentar. Mas aí é tudo Mas burocracia aí e a gente tá processos, falando né? de pessoas que abdicaram de tudo, famílias que abdicaram de muita coisa Uhum. para você estudar fora, e ao contrário do que muita gente que vive numa bolha pensa, não é mais fácil você fazer medicina fora, não é, de jeito nenhum. Não tem nem como mensurar o quanto que você abdica para isso. Quando você volta com aquele desejo, isso vale para o Brasil, vale para Cabo Verde, de querer retribuir para a família. E nesse processo você ainda tem que gastar com documentação. E ficar muito tempo também sem poder exercer sua profissão, né? Exatamente. É muito desgastante o processo e ainda você, em cima disso, tem outro processo. Então, realmente, para seguir certinho o edital, tem que ser o diploma legalizado, senão eles não aceitam. Outra coisa, falando um pouco mais sobre a prova, já falou que são 100 questões e tudo mais. Sobre o conteúdo, existe já um perfil do que mais cai? Tipo, como estudar, como tu se preparou, como foi todo esse processo? Qual foi a melhor preparação pra tu? Conta um pouco sobre Porque isso. geralmente, assim, por exemplo, para residência a gente fala muito que tem que fazer questões, é importante fazer questões, simulados, a gente já E sabe existe mais um ou menos o que perfil cai, né? Quais são de cada de cada prova. assunto. Como é que é essa preparação, assim? Hoje em dia, como eu disse, essa prova é muito nova, então, mas hoje em dia a gente tem uma lista muito fácil de encontrar no YouTube, por aí, de temas que mais caíram. Então a gente seguia por ali. Mas logo de cara, quando você começa a estudar, é muito conteúdo. Então a primeira coisa que eu fiz foi dividir tudo. Tu estudou quanto tempo? Eu estudei real, para a primeira fase, 3 meses antes. Para a segunda fase, Que 3 meses antes. Assim, que eu foquei. Porque eu não tinha como. Eu estava numa das residências mais puxadas. Então, realmente, não tinha como. Eu deixei para revisar pediatria para o final, porque era a minha área de atuação. Mas era muito tema. Uma dica que sempre falam é: foquem no SUS. O INEP gosta muito, pergunta muito de preventiva, de né? preventiva e conheça muito bem o SUS, porque principalmente na prática vai ter alguma coisa. Outra coisa também, temas que estão em voga e estão mais na moda. No meu primeiro ano, Tipo por exemplo, Covid. Covid, sarampo, na época do sarampo, Uhum. dengue, se for. Esses temas que estão mais em voga, por exemplo, a galera que vai fazer agora, pode se preparar, varíola do macaco, ler alguma coisa, sabe? Esses temas é muito importante que você revise. Mas, no geral, pelo menos até agora, o INEP tende a repetir aqueles mesmos temas da pediatria, de cirurgia. Por exemplo, cirurgia. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe.
que vai ter um abdômen agudo. Todo mundo já sabe. Então você pega esse tema. Pneumonia, vai ter pneumonia. Se não é na pediatria, vai ter na clínica, vai cair em algum momento. Então tem alguns temas que a gente já sabe e essa lista de temas pelo menos te norteia. E acaba que você segmenta Uhum. muito mais. Tenha essa lista assim, no lugar que você consiga ver. Porque é muito importante você ver teu avanço. Isso te dá uma coisa. E para você saber que temas você pode ir juntando, né? Para você falar e reduzir. Uhum. E outra coisa que me ajudou muito foram aulas. Tem temas que, principalmente isso que são procedimentos, que era muito melhor vídeos. Então eu tinha muito pouco tempo e muito tema. Então eu fui focando em coisas que eu sabia que eu vi nas outras provas. Resolver questão é extremamente importante. E os 3 meses que tu focou, então, foi só Foi. resolvendo questão. Vídeo e questão, vídeo e questão. Vida e questão. Eu lia uma que outra coisa, assim, em apostila, mas naquele momento eu já não tinha tempo para eu ir Aham. ler, resumir, não dava. Eu já tinha, obviamente, feito alguns resumos de antes, então eu ia focando, assim, critérios diagnósticos, tratamento, apresentação clínica, realmente, sintomatologia. Tá, pneumonia, por exemplo. O que eu comecei a fazer? Pneumonia no adulto. Como é que ela pode se apresentar? Eles podem me dar uma pneumonia complicada, podem me dar uma pneumonia não complicada. Eles podem me dar uma pneumonia de comunidade, ou eles podem me dar uma pneumonia atípica. Tinha outras coisas, não nesse caso, mas poderiam me dar uma pneumonia, mas no iniciozinho, que era para eu pensar em notificar ou não notificar, porque ele é um sintomático respiratório. Você ir fazendo, ter essa visão de prova. Pegar o tema e pensar nas várias formas que ele pode te apresentar aquele tema. Gineco, anticoncepcional, pronto. Como é que eles podem me... Tem que sempre pensar como Isso, ele pode como te é que ele, pedir, como né? é que você vê nas provas anteriores que o INEP, ele vinha repetindo um padrão, só que nas duas últimas provas ele saiu totalmente da curva. Tinha coisas coisas fora totalmente do contexto, tipo de exames que não tem no SUS. Era isso que eu tava dando uma olhada antes, que um padrão que o INEP segue, na verdade, é um conteúdo de posto de saúde. É um conteúdo que você vê mais em prática de posto de saúde. Supostamente, mas tem muita É, coisa de especialidade que você não exige para uma pessoa que tem um nível de clínico, a gente fala clínico entendi. geral. Aham. Eu vou dar outro exemplo. Quando a gente recebe um laudo, normalmente o médico, ele vem com, ou um exame, perdão, ele vem com laudo, né? Exames Aham. principalmente de microbiologia. Pra gente, caiu uma anemia falciforme e o laudo, minto, era uma LLA. E o laudo não tinha laudo, veio a foto da lâmina. Pra você identificar. Caramba! Isso. Pra você, Caramba! esse laudo, inclusive, tá no Google, é só procurar. Essa foto, na prova de 2020. Famosíssima. Convido alguém Essa lâmina, a lâmina mais recém-formado. famosa do Brasil. Essa lâmina é incrível, maravilhosa. Parece Um um óleo sobre recém-formado, tela. clínico geral, É um óleo sobre tela. Que você um olha naquele borrãozinho momento ali. Não, você desespero. já tá muito nervoso, né? Porque Uma qualquer prova prova, a prática. prova da anatomia 1, primeiro período, a gente Você só já fica voltava... chorando. Não, eu só O ator, ele voltava... interage com você em alguns Quanto momentos, mais né? uma prova tão importante, que é um burocrático. Isso era na prova Na prática. prova prática. Prova prática, amiga. Deram uma lâmina pra ela e disse, isso aqui é o quê? Uma LLA. Tipo, Não. Ele, Mas pelo menos ele falava, ele falou pelo menos assim, uma característica doutora. do Não, ele clínico, falou, sei lá. não, ele tinha uma clínica Ah, sugestiva, sim, mas sim. um ponto importante Era você era você dar o identificar. diagnóstico, tipo, você falar os achados. Uhum. E eu não tô mentindo, não, tá lá escrito pra você falar os achados. Eu não tinha a mínima ideia. Simples assim, não tinha noção. E tem outras situações assim. Teve uma escrita, para dar um exemplo de uma escrita, que era de doação de órgãos. Tá também na caderneta de 2017, que era uma menina de 18 anos que faleceu. E não sei o que ela sempre verbalizava que queria ser doadora de órgãos e não tinha deixado escrito. Mas não era só a parte legal, não. Era para você, dos incisos, era para você falar a cadeia. Tipo, uma vez a família autorizada, a cadeia. Como é que você capta meu órgão? Deus Tá do lá. céu. Então é isso, essa discrepância entre o que realmente essa prova deveria avaliar e o que ela avalia é que não tem sentido. É que não cabe na cabeça de ninguém.
sabe? Então você acaba reprovando nessa prova, Então, é uma reprova, prova, não é nem tão difícil, mas é uma prova, assim, capciosa, mais digamos assim. complicada. Ela tem uma malícia na formulação das questões. Por quê? Se você perguntasse para qualquer médico, a maioria pelo menos ia dizer, nessa questão específica, ia dizer não. Como ela não deixou escrito, não está legalmente escrito, não sei o quê, a decisão é da família. Mas eles sabiam que a grande maioria ia responder certo. Então o que é que eles fizeram? Eles tacaram ali A cadeia. diagnósticos. Você tinha que botar os critérios de morte encefálica e depois a cadeia. Tipo, uma vez autorizado para quem você acionar. Hoje eu sei quem, porque eu estou num hospital de referência. E o IMIP, ele é um Faz centro, muitos exato. transplantes. Então hoje eu sei, porque na UTI eu já tive algumas situações que a gente Aham. teve. Recém-formado, você numa UPA, você sabe quem é que você. É esse tipo. Ele tem que ser realista. Que o revalida é necessário, ninguém discute. Que ele é uma prova que tem que existir, ninguém discute. Mas talvez a formulação dela não esteja tão justa. Uma dúvida minha é, porque lá vocês recebem uma formação que vocês, no caso, na Bolívia, por exemplo, a parte do SUS, vocês vão ter que pegar do zero? Do zero. Do zero. E eu estou, assim, na Bolívia existe um sistema único de saúde não tão organizado e não tão amplo quanto aqui. E em Cabo Verde não tem. Então eu fui aprender o SUS do zero. Ainda estou aprendendo, né? Porque Não, tu tá aprendendo ela e a gente também. É um porque eterno aprendizado. Preventiva, assim, todo Pois dia é é. um aprendizado Mas você novo. aprende do zero. Sim. O SUS, existem algumas apostilhas, a galera foi ao longo dos anos, tem alguns materiais já compilados, é muito fácil de encontrar em perfis desse tema e tal. E algumas coisas têm que ser atualizadas, obviamente, mas principalmente do SUS, tem que pegar as cadernetas do Ministério e sentar e ler. Não tem como. Não tem como resumir, compilar. Isso aí realmente você aprender um sistema de um país todo do zero. As Em alguns regras, meses. alguns meses. Dependendo do tempo, pra gente da Bolívia em específico, vocês, tipo, terminam a faculdade, tá com tudo em dia, pega o diploma, o certificado, CRM, né? A gente não, a gente dá uma prova oral na frente de uma bancada, que são 5 médicos, para você ter o título. Então a Meu gente se prepara Deus. para aquela prova Como se e fosse o TCC de Exato. vocês. Mas é feito como paciente. Tipo, você chega, é designado um hospital aleatório, você chega lá e te dá um paciente tal. Você vai lá, faz a história clínica e depois vai na bancada, no auditório do hospital e defende teu paciente. Defende tua história clínica e depois teu diagnóstico. Eu acho que é assim, nanana. Então a gente se prepara para aquela prova, que é outro perfil de prova, é só oral, você vai se defender mesmo. E em 2 meses você tem que estar ok para você saber a cadeia de captação de órgãos do Brasil. É isso. Às vezes você não tem É intervalo. complicado, Quem tem verdade. tempo para esperar, para se organizar, quem tem dinheiro para se preparar, pagar curso, ok, mas a grande maioria não, né? E em relação às outras matérias, no caso, pediatria, cirurgia, tem algumas interseções? É a mesma coisa ou muda muito também? Tem temas que todo ano cai. De todos esses temas, tem temas que todo ano cai, que são já coringas, todo mundo sabe, que vão cair, você vai ter que se preparar. Então, um grande bizu agora para as pessoas que estão Que tá tentando escutando e que vai revalida. fazer, o que é que faz? Primeira coisa, pega a lista dos temas que já saíram no Revalida até agora, porque são muitos e são bem amplos, e essa lista vai ter que ser teu norte. Pode ser que você vá adicionando, como eu fiz, fui adicionando depois. Mas se você, desses temas, conseguir estudar a grande maioria, você vai conseguir, com certeza, uma boa prova. E a segunda coisa essas provas estão disponíveis no Google. Senta e responda. Não estuda nem por material, nem por cursos focados na residência, porque é outra coisa. É outra coisa, realmente. Mas senta e responde questão. Primeiro, porque você vai aprender o formato da prova, vai controlar teu tempo. E segundo, você vai ver as formas como o INEP aborda tal tema. Como é que ele faz, como é que ele faz a questão, para você se atentar a algumas coisas. Até para você não se repetir também em temas, você sabe se orientar. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica pega todos esses temas, bota numa lista, separa por cada um e outra coisa.
De segunda a sexta, eu só não conseguia num dia. Cada dia era dia de uma coisa. Então, segunda-feira, por exemplo, era pediatria. Terça, os temas que você conseguir. Mas institui um dia para estudar aquele tema. Porque se você pegar para estudar só GO, depois para estudar pediatria, depois para estudar cirurgia, o teu Não tempo vai não vai dar. conseguir. Então você vai ter que instituir. Segunda-feira é meu dia de estudar pediatria. Quem tem o dia todo, ótimo. Eu só tinha depois das 5. Então é teu dia de estudar pediatria, é teu dia de estudar pediatria. Dia da O máximo de cirurgia, temas que o conseguir, máximo de tempo que ótimo. você conseguir. E não lê rodapé de livro. O INEP não tem esse padrão, pelo menos até hoje. Vai no essencial. Óbvio que vai ter uns momentos de raiva, vai ter umas perguntas que vão sair da curva, mas a grande maioria vai no diagnóstico, na clínica, apresentação clínica, exames laboratoriais, complicações, se são doenças notificáveis, se não são doenças notificáveis, se atentar a outras formas que a mesma doença pode ser abordada, e como é que ele pode tentar criar na tua cabeça. E tenha uma pessoa para treinar com você. Isso já na segunda fase. Tem que ter uma pessoa para treinar com você. Para você ter digamos assim, um adversário Uhum. para treinar. Você sozinho não dá. Na segunda fase, tem que ter um adversário com você, digamos assim. Alguém que controle o tempo, alguém que interaja com você, alguém que faça esse jogo do ator para você poder se preparar. Já que tu falou muito do SUS e tudo, já finalizando um pouco, queria saber, minha curiosidade, por que tu escolheu o Brasil, dentro da América Latina, né, e dentro do mundo inteiro, tu é de Cabo Verde, então, assim, acho que o mundo já é outra coisa pra tu, porque eu acho que os brasileiros têm muito aqui, né, muito cabeça a uns, né, tem gente que já pensa muito pra fora, mas eu, pelo menos, tenho muito isso, né, muito ficar aqui no Brasil. Por que tu escolheu da Bolívia pro Brasil? Porque não outro país? Assim, pra gente, a medicina brasileira tem uma muito boa imagem, para começar, né? Os grandes profissionais que a gente tem exercendo hoje no meu país foram formados aqui, não só na medicina, em outras áreas Pra também. gente, tu fala o pessoal De de Cabo Cabo Verde, Verde. estou falando Uhum. de Cabo Verde. Então, primeiro, eu estava limitada por esse programa a alguns países em específico. Mas pela questão do idioma, pela proximidade com a minha casa, meu país é 4 horas de Recife, 4 horas de voo de Recife. E é. 4 horas. Parece que a África é outro mundo, né? Noronha e Cabo Verde é assim, né? Um lado do outro. Inclusive, eu tenho uma colega do Maranhão que ela brincava falando que demorava mais pra chegar no Maranhão, brincando, né? Demora mesmo. Aí tem essa parte. E a outra coisa era uma questão mais minha, né? Eu sempre, a minha vida toda, tive uma afinidade muito grande com o Brasil. Inclusive a teoria da minha mãe é que uma outra vida eu era brasileira, então eu gosto da comida, eu gosto da cultura, eu gosto da gente. Então, pra mim era um país muito mais familiar, muito mais casa. Outros processos, eu poderia ter feito outros processos de revalida, poderia, mas eu queria ficar mais próximo de casa. E o mais próximo de casa, não só falando assim de voo, eu passei 9 anos da minha vida pegando 5 aviões para chegar em casa. Então, isso era uma questão muito importante. Mas porque aqui eu me sinto muito em casa. O local mais que você se sentir mais acolhida, no Mais caso, acolhida, mais próximo da minha cultura. A gente tem muita semelhança cultural, na alegria, assim, o jeito de se portar da gente. Eu fui muito bem acolhida aqui, então eu acho que a minha escolha foi muito bem feita. Recife, em específico, Sim, foi Deus porque que... Recife, porque na verdade, né? Então, Meu país, Pernambuco, também, além do Brasil, agora. Então, Falando um pouco Pernambuco de Pernambuco. já foi o cara lá de cima, porque foi uma sucessão de coisas que deu errado. Porque era pra ser, tá vendo? Era pra ser o meu grupo de residência, era pra ser o IMIP, era pra ser assim. Então, realmente foi uma coincidência, uma sucessão de coincidências não muito boas já ao início, que acabou que eu fui pro IMIP. E eu não me arrependo de nada, eu teria feito o mesmo trajeto, eu teria feito. E até falando do Revalida, porque eu não falei inicialmente, mas eu sou... e eu falo com muito orgulho, eu reprovei 2 vezes na primeira fase, eu reprovei nas 2 vezes na segunda fase, mas o meu orgulho foi porque graças a Deus, eu consegui ver onde que eu falhei na primeira e onde eu falhei na segunda. Então, eu teria feito o mesmo processo, mesmo sabendo que eu ia reprovar, eu teria tentado. Cresci muito nesse processo de tentar conciliar a residência com revalida. Então, acabou que a decisão do cara lá de cima foi muito mais assertiva do que a minha.
Nordeste é bem melhor, né? É o melhor. E um pequeno grande detalhe que eu tinha feito um acordo com Deus, né? Que eu não queria GO, me desculpem. Era não ser GO, porque eu poderia ter saído para qualquer um, tá? Não necessariamente o que eu queria. Eu não queria GO, eu queria um avião de distância da minha mãe e um país que tivesse praia. Então, Pronto, perfeito. acertou. Tudo num lugar só. E ainda gente bonita, gente legal. Exato, comida boa, tem farofa. Ah, Tem farofa. Um detalhe importante, tem farofa. E tu ainda caiu numa residência, que não, incrível, né? O IMIP, Incrível. maravilhosa. Que é Realmente, referência, é um que eu fui muito bem Referência, acolhida. exatamente. E que já tem uma história com o meu país. Então, eles já formaram muita gente boa, né? Então, eles já sabem, eles acolhem muito bem, eles sabem lidar muito bem com essa parte, porque você tem um residente de fora, tem algumas nuances, algumas coisas. Eles tiveram muita paciência comigo em ensinar, porque muita coisa eles tiveram me ensinar do zero. Então, os meus doutorandos da época até brincavam que eu era um doutoranda plus, um R0, porque realmente eu estava aprendendo junto com eles. Eu tive que aprender o sistema todo do zero. E eu tive paciência dos meus preceptores, a compreensão dos menos colegas, aquela proximidade. Fala, tá tudo bem, tu conseguiu casa, você já sabe onde ir no supermercado, até essas pequenas coisas, sabe? Vocês foram muito acolhedores até nesse sentido. Ai, que bom. Fico tão feliz. Não é? Sinta-se orgulhoso mesmo, vocês sabem receber. Sou muito orgulhosa da gente. Outra coisa, por que tu não voltou pra Cabo Verde, assim? Tu chegou a mencionar isso? Por que não voltasse, já que tu queria tanto essa proximidade com tua casa, por que não no teu próprio país? Eu ainda vou voltar, não vou voltar agora. É mais a formação pediátrica, né? Eu, no momento, não sei até eu me formar, mas no momento eu sou a única médica cabo-verdiana se formando em medicina intensiva pediátrica. Então eu não tenho ainda um mercado de trabalho. Ai, meu Deus do céu, que chique, amiga. Ela é a única Todo médica mundo tem essa reação. cabo-verdiana que é intensiva pra minha gente. É um Até Não é pouca agora. coisa não, viu? É um peso. Literalmente referência. Caramba. Não, então, exato. Mas aí você ser Licença. referência ou você ser a única demanda uma certa Aham. carga de responsabilidade. No momento, não é igual vocês, o nosso sistema, ele encaminha os pacientes mais graves, que necessitam de algum tipo de assistência mais específica, a gente transfere, assim como outros hospitais transferem para o IMIP, a gente transfere para Lisboa, para Portugal. Então, hoje em dia, eu não tenho um mercado de trabalho para eu trabalhar lá, né? Não tenho, perdão da redundância, eu não tenho uma UTI, eu não tenho a estrutura que eu tenho aqui para eu crescer. Então, como eu sei que quando eu voltar, se Deus quiser, eu vou ter 1 ou 2 colegas de trabalho, no máximo, da área em específico, eu vou ter que ser o apoio de gente que não tem experiência. Então, que lugar melhor para eu aprender do que no IMIP, sabe? Numa UTI de referência, onde eu tenho uma carga de pacientes gravíssimos, pacientes que provavelmente eu não vou ver de novo na vida. Então, tem essa parte, né, do meu crescimento profissional. E porque eu queria sair daqui com o máximo de conhecimentos que eu pudesse para eu mudar a realidade de lá. Você mudar uma realidade não é só com vontade, né? Tem que ter uma carga acadêmica, as costas bem quentes, uma bagagem para eu conseguir mudar alguma coisa. Se algum Certeza. dia eu conseguir, né? Vai conseguir. Vai, você já tá Já conseguindo. mudou, né? Você já é tá a primeira, conseguindo. então já é Amém, uma coisa. amém. Já Se tá Deus quiser. conseguindo. Agora, acho que finalizando É. mesmo, como é agora, depois do processo de revalidação, depois que tu conseguiu ser revalidada no Brasil, como é o mercado de trabalho pra... Existe um certo assim, receio desses profissionais, das instituições contratarem, ou como é isso? Conta pra gente. Então, depois que você revalidar, não existe diferença nenhuma, legal, profissional, né? Com nenhum formando do Brasil. Então, a mesma coisa, né? Ir pra luta, procurar Consegue plantão, igual, sim, mesma igual. coisinha. A questão, eu não sei, e isso eu vou agora, né, me inserir no mercado, vou saber, eu não sei, depois, né, anos, você já inserido no hospital trabalhando. Mas o que eu vejo da minha experiência, eu já comentei isso algumas vezes, é que existe sim muito preconceito com quem, eu queria deixar isso registrado, existe muito esse preconceito com quem se forma fora. Infelizmente, baseado em algumas situações, não é totalmente sem fundamento, em algumas situações pontuais de pessoas não muito boa índole, não muito bem formadas, que falsificaram diplomas ou que vieram formados com não
tanta expertise, digamos assim, mas é uma pequena amostra de um grande grupo de pessoas que resolveram abrir mão de tudo, passar 8, 9 anos passando por muitas dificuldades em outro país, outra língua, outra cultura, um choque de cultura gigantesco, para se formar. Então existe muito essa ideia de que se você formou fora, você ou comprou diploma ou está mal formado. Então, para você mudar, para as pessoas mudarem essa visão, vai ter que ser no dia a dia. Não tem como não, porque você falar ou você mostrar, por exemplo, essa mesma prova que a gente, mesmo a pulso, 57% conseguiram aprovar nessa última, outras fizeram testes, por exemplo, em outras faculdades aqui no Brasil e não conseguiram essa mesma porcentagem. Não é só a faculdade que te forma, é teu empenho, tua dedicação, tudo mais. E o Revalida está aí para comprovar. Então, se eu não passei no Revalida, tem outros fatores realmente que influenciam, é outra conversa. Mas você, a partir do momento que você se forma em medicina, você e deve mentalizar isso, é muito importante para o processo de se preparar para a prova, que você é médico. As pessoas dizendo isso ou não, mas você escuta muito isso. Ah, mas você é formada fora. Como se o único critério de qualidade fosse formar no Brasil. E isso você não vê, por exemplo, lá fora. Eu falo isso por experiência que eu tenho com meus irmãos, meus primos formados fora. A grande maioria das faculdades boas, de renome lá fora, são privadas. E não é porque você está pagando uma faculdade que necessariamente você comprou o diploma. Mas aqui, infelizmente, com algumas pessoas, não é a grande maioria, que eu falei, eu vejo muito isso. Não, é porque são faculdades privadas, né? São pagas, então é mais fácil comprar o diploma. Não necessariamente. Então, realmente, você vai ter essa barreira. E aí, contra a barreira, você precisa se impor, sabe? Você precisa mostrar o teu trabalho. Porque você pode tirar 100 no Revalida. Se no dia a dia você não mostrar que você sabe aquele 100, não Não vai. adianta de nada. Do mesmo jeito também, que você não passar o Revalida não te define, não é tudo, não é. Também quando você reprovar, se é uma situação que você reprovar, também não é o final do mundo e nem isso quer dizer você é um mau médico. O teu dia a dia, a forma como você vai se portar, a forma como você vai trabalhar, vai falar muito mais por você do que qualquer outra coisa. Mas realmente esse preconceito vai ter, infelizmente, tem fundamento de onde parte, mas também a gente não vê isso aplicado em outras áreas, digamos assim. Sim. É só nessa. Não. É um meio com argumento para ser preconceituoso contra uma classe que você não sabe nada da história, né? Então, realmente, é uma coisa que não Sim, com certeza. É complicado. é Mas muito aí, complicado. graças a Deus, também tem esse processo que cada vez mais as pessoas estão fazendo. E cada vez mais eu vejo mais falar sobre o Revalida, E é né? Eu acho importante. que é E outra importante. coisa que é importante também falar, é divulgado na mídia, devem ter visto em redes sociais, muito assim, porque os revalidados não querem o revalida. Nos grupos, a grande maioria, eu não vou falar porcentagem porque seria muita pretensão minha, mas a grande maioria defende o revalida. A gente não é contra o revalida. Quem fala isso é mentira. O que a gente reclama em páginas, em redes sociais e tudo mais é o formato, O processo o seletivo. processo, que não é justo, que foi feito para me reprovar e não para me avaliar, Sim. e a falta de periodicidade dessa prova. Ela é feita sem nenhum tipo de respeito com o edital. Se o edital falou que em 3 meses a faculdade tem que me responder, 60 dias a faculdade tem que me responder, e 60 dias a faculdade tem que te responder. Essa falta de compromisso com o revalidado também é uma forma de preconceito, porque esses processos de revalidação da OAB, de outras coisas, você não vê esse desrespeito com o profissional. E você está falando ali com profissionais de saúde que você quer colocar no mercado. Então tem um pouquinho... E que a gente precisa, né? E que precisa. Então, Não quanto é mais uma essa prova classe for também justa, que a gente você não vai tirar o precisa. joio do trigo, né? Você vai conseguir pegar os melhores. Mas quando você fizer uma prova, coisa, até os melhores vão cair em algumas pegadinhas. Vão ter dias ruins. Você não vai conseguir realmente saber quem é que você avaliou, quem não. E eu acho que não está sendo a prioridade no formato que está, na minha humilde opinião. Não está sendo. Realmente, assim, foi muito. Assim, na verdade, para além do Revalida, eu tenho uma grande admiração por você agora. Realmente, a sua história, tudo. Obrigado. Você escutar um pouquinho de histórias assim, você sai um pouco da sua bolha, né? Com certeza. A gente vive numa bolha. E escutar, né, histórias tão. São densas, realmente. Sair de Cabo Verde, ir para Bolívia, e
tal, enfim. Realmente, toda a Que minha admiração. um abraço da mãe depois de um dia de faculdade é um privilégio. Exatamente. Toda a verdade. minha admiração para você e também para Obrigado. todos os revalidandos aí que estão tentando. Boa sorte, galera. Vai dar certo. A gente vai chegar agora numa parte que a gente adora, que é o biscoito da semana. Não sei se tu trouxesse alguma coisa. É uma dica, um livro, uma série, qualquer coisa que você queira falar, e não precisa ser sobre medicina, né? Que a gente já falou demais Isso. sobre medicina. E aí, a gente sempre começa com um convidado. O biscoito da semana nada mais é do que dar um biscoito. Vamos Sabe? dar É o biscoito a alguma conceito da coisa. palavra biscoito da semana, é os biscoiteiros por aí. Pra quem vai o seu biscoito? Ou pra o quê? Então, eu vim pensando muito, aí pegando muito essa da nossa conversa, né, sobre o sair da sua bolha, de você ver a realidade de quem sai de casa para viver um sonho e o quão importante é você viver seus sonhos, viver sua verdade. E eu vim pensando nisso e me veio um livro que foi uma recomendação de uma grande amiga minha, Bruna, maravilhosa, e eu espero que muitas pessoas se identifiquem muito, que é Americana, de Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana. Ela é maravilhosa. E o livro é muito sobre isso. Então, se eu pudesse recomendar, eu já recomendei várias vezes, eu acho que o meu biscoito iria para esse livro, que é incrível. E todo mundo deveria Ler um ler uma momento. vez na vida. Repete o título? É Americana, Americana. Americana com H no final, na realidade. Certo. E a autora é Chimamanda Adichie. Certo. Americana. Todo mundo já. É Vamos muito ler, bom vamos livro, é ler. muito bom. De verdade, vale a pena. E tu, amiga? Qual é o O teu? meu vai ser um aplicativo hoje, olha aí, eu fugindo do Valor ainda, óbvio, tá vendo? com certeza. É o aplicativo Mobius, sabe? Falando um pouquinho mais sobre a parte financeira, né? A gente sabe que muitos médicos são muito desorganizados financeiramente. No aplicativo Mobius eu consegui botar, isso não é publi. Gostaria? Gostaria muito, inclusive, Mobius, manda jobs. Você bota e coloca, você consegue colocar o seu montante, né? O quanto você tá ganhando, o quanto você tá gastando. Porque assim, eu sinto muito uma dificuldade no aplicativo de banco, porque eu só vejo dinheiro saindo, né? E aí eu não tenho controle de onde tá saindo, se eu tô gastando mais com iFood, se eu tô gastando mais, de repente, com cosmético, se eu tô gastando mais com roupa. E aí no Mobius eu consigo realmente elencar de cada um. De setores. Exatamente, por setores. E aí eu tenho um gráfico de qual eu tô gastando mais. E aí, além Até pra se disso. organizar melhor, né? Exatamente. Além disso, eu consigo mexer na parte de investimento, para onde tá indo meu dinheiro, onde eu tô investindo, enfim, todas as aplicações, é todo um negócio bem que eu ainda não sei todas as funções do aplicativo, não. Sei que eu tô gostando muito pra me organizar financeiramente, porque eu ainda estou em processo de educação Aprendizado, né? financeira, exatamente. E o Mobius me ajudou demais. É isso, ótima dica. E o meu vai ser um episódio da gente do Café Comédia, que é o episódio 31, falando um pouco de fazer a residência e de revalida e um pouquinho fora do país. Muito bom, velho. Isso aqui é marketing. Bianca, como é? Meu nome? Boca Rosa chora. Isso aqui é marketing. A gente dá o próprio biscoito pra gente mesmo. Pois é. Mas aí, amiga, vai, dá teu nome. Mas vocês que têm interesse, e até vocês que depois revalidarem seu diploma em fazer a residência nos Estados Unidos, a gente gravou um episódio sobre a residência, estágio nos Estados Unidos, e com uma colega da gente, que também é médica, Ana Carolina Aninha, e ela fala um pouco como é esse processo seletivo também, como é a quantidade de questões, que tem curso, que não é, porque muita gente tem essa vontade de, no caso, trabalhar em outros países. Não quero no Brasil, não quero fazer residência no Brasil, tem gente que quer na Austrália, nos Estados Unidos, e a gente grava um pouco sobre os Estados Unidos. Então é o episódio 31, tem no Spotify, tem no Deezer, todas essas plataformas de podcast. Todas as plataformas digitais. E é isso, o meu biscoito, pra gente mesmo. Pra gente mesmo. Capitão Óbvia. Não existe mais gente biscoiteira do que o próprio Café Comédia. Bom. Foi isso, né? O episódio. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. A gente queria agradecer demais. Foi incrível. Eu acho que abre a cabeça da gente, que também aprendeu um pouco mais sobre o processo de Revalida. E também acho que vai ajudar muita gente que tá nesse processo, que quer saber como é. E muito obrigada. Foi uma honra gravar esse episódio, né? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Onde a gente pode se encontrar nas redes sociais? Então... ela é low profile, gente.
low profile. Deixa só o zap pra consulta aqui. Não, se for tosse, espirro, por favor, não. Não, o meu Insta, se precisarem tirar alguma dúvida, alguma coisa assim pontual, realmente, é @sucleida. Eu estou à disposição para tirar dúvidas sobre esse processo. Eu sei que é bem complicado e é uma coisa fora da curva. Então, tô aí disponível. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, meu médico residente. Eu adorei falar sobre esse tema e eu falaria quantas vezes for necessário. Porque quanto mais pessoas falarem, melhor até para melhorar o processo. Então, fiquei É muito isso. feliz e honrada de estar aqui com Obrigada. vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do nosso episódio, tirado todas as dúvidas. Caso vocês não tenham tirado também dúvidas, a gente pode abrir uma caixinha de pergunta e também Vou comentar aqui embaixo, isso, né? comentar ou nos comentários, que a gente pode posteriormente perguntar até para a Sueli e ela tira com a gente essas dúvidas, tá certo? Lembrem de seguir os nossos canais, tanto o Café com Médio quanto o Médico Residente. Curtam esse vídeo, que é muito importante para deixar que esse conteúdo é relevante. Sigam a gente nos canais, também no podcast, a gente tá também no Spotify, tanto o Médico Residente quanto o Café com Médio. E é isso. Se vocês quiserem outros temas também, assim, diferentes, porque o primeiro episódio que a gente tá gravando diferente, que não é sobre residência, é sobre Revalida. Então, se vocês também quiserem temas diferentes, também deixem aqui nos comentários que a gente vai tentar se organizar e trazer convidados tão interessantes quanto Sueli. Obrigada. Sugiram temas. Sugiram. É isso. isso, valeu. Valeu. Tchau.